Poucos filmes conseguiram atravessar gerações como De Volta para o Futuro. Nos primeiros roteiros, a máquina do tempo não era um carro, era uma geladeira. E o herói que conhecemos hoje nem sempre foi o rosto por trás da história. Essa cena icônica de Volta para o Futuro não foi só um início estiloso, foi o aviso de que nada ali seguiria as regras. O som da guitarra foi gravado por ninguém menos que Eddie Van Halen. O skate de Marty foi pilotado por verdadeiros mestres das manobras, dublês profissionais que transformaram aquele momento em pura coreografia sobre o asfalto. Já na sala dos McFly, o tempo era o verdadeiro personagem, e ele não estava nos relógios, mas nos rostos. A mãe, vivida por Lea Thompson, tinha apenas 24 anos, mas com horas de maquiagem, próteses e expressão cansada, ela se transformou em uma mulher de meia idade. Ao lado dela, Crispin Glover, com apenas 21, também envelhecia diante das câmeras. O DeLorean surgindo da fumaça, um dos momentos mais icônicos da história do cinema. Mas o que pouca gente sabe é que a máquina do tempo quase foi uma geladeira. Nos primeiros rascunhos, Marty viajaria dentro de uma geladeira velha. Os diretores descartaram a ideia por medo de que crianças tentassem imitar a cena e acabarem ficando presas dentro. A solução veio com o DeLorean DMC-12, um carro de aço escovado com portas em forma de asa, perfeito para parecer vindo do futuro. Mas na vida real, o DeLorean era lento, seu motor mal passava dos 130 km por hora e a famosa velocidade de 88 milhas por hora virou uma piada interna entre os técnicos. Em várias cenas, o carro teve que ser rebocado porque simplesmente não conseguia atingir a velocidade sozinho. Todo o brilho, o fogo nos trilhos, o vapor foram efeitos práticos, sem CGI, feitos com gasolina, magnésio e câmeras de alta velocidade. Cada faísca que você vê é real. E tem mais. Nas primeiras 6 semanas de filmagem, quem gravou essa cena não foi Michael J. Fox, mas Eric Stoltz. Zemeckis e Spielberg perceberam que o tom era sério demais e tomaram uma das decisões mais arriscadas de Hollywood. Demitiram o protagonista e refilmaram quase tudo. Quando Michael J. Fox entrou, tudo mudou. Mesmo filmando à noite, depois das gravações da série Family Ties, ele trouxe a energia, o humor e o carisma que definiriam o personagem. E se você olhar bem, ainda há um pedacinho de Eric Stoltz no filme. Na cena em que Marty acerta Biff, a mão que aparece é a dele. De repente, silêncio. A fazenda, o celeiro, o velho carro, tudo parece saído de um sonho. Mas quando o fazendeiro aparece com uma espingarda, o sonho vira pesadelo. Essa sequência foi filmada numa fazenda real em Whittier, Califórnia. O DeLorean ficou tão coberto de lama que os produtores precisaram reconstruir partes da carroceria. Seu Pinheiro, seu miserável! Às vezes, um simples detalhe conta toda essa história. Como a placa Lion Estates. Em breve, novas casas. Ali, o tempo se dobra pela primeira vez. O letreiro mostra o bairro ainda em construção. A cena foi filmada nos arredores de Chino, Califórnia, e o letreiro virou item de colecionador. Logo depois, vem Hill Valley, em 1955, recriada nos estúdios da Universal. A praça central foi redesenhada com carros autênticos e vitrines pintadas à mão. Você é George McFly? A famosa cena do atropelamento foi filmada com dublês e cabos escondidos. O reencontro de Marty com Doc Brown em 1955 é pura nostalgia científica. A casa de Doc, com sua fachada vitoriana e os experimentos espalhados, foi inspirada em laboratórios reais do século XIX. O figurino manchado, o cabelo elétrico e o brilho no olhar de Christopher Lloyd deram vida a um cientista que é parte gênio, parte louco e completamente atemporal. O roteiro original descrevia o personagem como um Einstein perdido em seu próprio tempo. Christopher Lloyd quase recusou o papel, achava o personagem exagerado, mas foi esse exagero que virou assinatura.
Então, o grande momento, o baile Encantamento do Fundo do Mar, foi filmado em uma antiga escola de Hollywood. As luzes, a decoração e até o suor dos atores foram pensados para recriar o clima real de 1955. A música Earth Angel foi gravada ao vivo, e a icônica Johnny B. Good de Marty foi uma mistura de atuação e dublagem. Um detalhe interessante, o guitarrista que faz o primo de Chuck Berry foi inspirado em uma piada interna do roteiro que brincava com a origem do rock. Ali, entre notas e fios do tempo, o destino de Marty e de seus pais se reescreve e o futuro volta a desistir. A sequência do relógio foi uma das mais difíceis das filmagens. A sincronização do DeLorean com o relógio são detalhes que os técnicos planejaram com precisão de relojoeiros. Tudo foi filmado com efeitos práticos, miniaturas, cabos, trilhos de fogo. Christopher Lloyd chegou a atuar em condições extremamente arriscadas, chuva, vento de estúdio e altura, para tornar o momento imortal. E antes do final, um detalhe. A ideia do DeLorean voador, que fecha o filme, foi acrescentada quase como um impulso criativo no fim do processo e acabou abrindo a porta para a continuação. E essa foi só a primeira viagem, porque a história de Volta para o Futuro ainda estava só começando. Se inscreva no canal e ative o sininho, porque o próximo destino já está marcado.